Vamos falar hoje um pouco sobre guerra. Se eu te perguntar se você é a favor da guerra, geralmente a maioria das pessoas dirá que não é a favor. A guerra traz destruição, a guerra traz matança, a guerra traz sofrimento, de fato. Quando a gente fala de guerra, dessa guerra que a gente vê por aí, a gente está falando de temas de Marte. A gente está falando sobre o deus da guerra. Por que elas acontecem? Claro que o motivo para cada guerra acontecer depende de cada situação, depende de cada pessoa, depende de cada cultura. Mas se a gente for analisar de uma forma geral, as guerras acontecem por um único motivo: defender o ponto de vista. A defesa do ponto de vista de cada pessoa. Geralmente o grupo, uma cultura, um país defende um ponto de vista, defende uma religião. E se outras pessoas estão em desacordo com esse ponto de vista e com essa religião, é motivo de guerra. Então, quando a gente fala do Deus da guerra, ele está pensando unicamente em si mesmo. Ele está pensando unicamente em defender o que ele acredita que é real. Quantos de nós não vivemos apenas defendendo o que nós acreditamos e dessa forma nós causamos uma guerra pessoal na nossa vida em muitos momentos? Está errado? Está certo? O objetivo aqui é a gente continuar desenvolvendo espiritualidade. E falar sobre guerra também é falar sobre espiritualidade. Quando a gente vai desenvolver uma visão espiritual da vida, a gente vai desenvolver uma visão adulta da vida. A gente vai compreender o funcionamento das coisas, não apenas negar o que acontece e se vitimizar do que acontece. Então, quando a gente fala de guerra, a gente está falando, mais uma vez, sobre a defesa do nosso ponto de vista. Isso é o que o Deus da guerra quer de nós, de fato. Porém, se a gente for desenvolver uma visão adulta do Deus da guerra, a gente não vai simplesmente sair criando guerras e defendendo o nosso ponto de vista a todo custo. Isso pode ser visto mais como uma atitude um tanto fraca, para falar a verdade. Naturalmente, como estamos em desenvolvimento, nós cairemos nessa fraqueza de tempos em tempos, onde o que nós consideramos correto é o que deve ser levado em conta, e se alguma pessoa próxima não agir de tal forma ou não concordar, é motivo para guerra. Quando a gente vai desenvolver o Deus da guerra sobre um ponto de vista maduro, ele vai continuar sendo o Deus da guerra. Ele vai continuar sendo aquele que vai defender o seu ponto de vista. Isso é válido, isso é arquetípico, isso não muda. Porém, como nós vivemos em sociedade, como nós não somos mais seres tribais, apesar de alguns ainda serem, a gente deve levar em conta que o Deus da guerra quer de nós muito mais uma defesa da nossa vontade. Então a gente vai causar guerra por isso? Não necessariamente, não tão facilmente. Suponhamos um jovem adulto de uns 20 anos que tenha como sonho se tornar psicólogo. Porém, ele vem de uma família onde todos são contadores ou engenheiros. E a família tenta impor a ele que ele deve seguir o caminho que a família já trilhou até aqui, porque isso será melhor para ele. Qual seria a resposta do Deus da guerra para essa situação? Não, de forma alguma. Eu vou defender o que eu quero, eu vou defender a minha vontade, porque eu estou falando da minha vida, e se eu estou falando da minha vida, a única pessoa que deve cuidar dela sou eu. Se eu estou falando de uma profissão que eu quero levar para toda a minha vida, ou por pelo menos boa parte da minha vida, como eu vou deixar que uma outra pessoa escolha para mim isso? Se for preciso, eu causarei guerra. Você acha que isso é justo ou injusto? Você acha que isso é certo ou errado? Você acha que isso é bom ou ruim? Então, em algumas situações da nossa vida, a gente precisa causar guerra. Mesmo que todos ao nosso redor fossem contra a nossa vontade, a gente está falando da nossa vontade. E o nosso caminho no decorrer da nossa vida vai nos apresentando vontades que a gente vai buscando saná-las. Se a gente não sana e se a gente não busca a realização de uma vontade,
ela fica eternamente no nosso imaginário. O tempo passa, os anos passam, você não realiza. Você vai vivendo o que os outros acham que é melhor para você e você não realiza. E aí você pode se encontrar com 40, 50, 60 anos, com um sonho, com um desejo, com uma vontade de quando você tinha 20. E com isso você desonra a sua vida por conta do agrado a familiares, a amigos, a conhecidos, a pai, a mãe. Isso não é justo. Não me soa justo. Então, quando eu falo de guerra, ela sempre existirá. Mas quando a gente sabe lutar a nossa própria batalha, quando a gente sabe defender o que a gente realmente quer, porque geralmente o que a gente quer, geralmente o que a gente sente vontade, a gente nem sequer escolhe. E isso por si só já é mais do que suficiente para poder nos lembrar que a gente tem um caminho a seguir e que se a gente não fizer por nós mesmos, ninguém vai fazer. Por que uma pessoa tem vontade de se tornar um jogador de futebol, outra pessoa tem vontade de se tornar um contador, outra pessoa tem vontade de se tornar um médico? Por que essa vontade se manifesta? Ela deve ser respeitada. Ela faz parte dos mistérios da vida. E a gente vive numa sociedade onde existe um caminho que é melhor. Vamos seguir esse caminho porque ele está no auge. Tudo bem que às vezes a gente se encontra com algumas limitações onde o caminho que nos resta é aquele. Mas não que o seu sonho e o seu desejo não possa ser resgatado em algum momento da sua vida. Então, um dos principais motivos de todas as guerras que a gente vê por aí, ele está intrinsecamente relacionado ao lado individual de cada indivíduo, ao lado individualista de todos nós. Ele deve ser negado? Claro que não, mas a gente precisa escolher o que a gente vai lutar. Caso contrário, a gente pode se ver na guerra de uma outra pessoa por muito tempo na nossa vida, e isso não soa muito bom para o nosso desenvolvimento espiritual. A gente está falando de uma vida onde o tempo deve ser respeitado a cada segundo que passa. A ideia do desenvolvimento dos 12 signos não é negar um signo em detrimento ao outro. A gente entendeu já isso até aqui. Porque se eu disser que você deve ser individualista e que você deve pensar em você mesmo em primeiro lugar, alguns vão concordar plenamente, outros vão discordar completamente. O objetivo é, quando nós estivermos falando de um ponto da nossa vida, esse ponto deve ser considerado, mas jamais em detrimento dos outros. Então você deve ser individualista, você deve se colocar em primeiro lugar, mas não apenas isso, porque a vida te trará e te colocará em outras circunstâncias onde nem sempre o excesso de individualismo será bem-vindo, será bem visto, será bem colocado. Porém, quando a gente está falando da defesa da sua própria vida, do seu próprio corpo, do seu próprio instinto, isso aí só você pode fazer. E aí você me diz, não, eu não quero ser individualista, eu não quero ser egoísta. Se você nega isso, você vai atrair para sua vida pessoas que sejam exatamente assim. Até que você entenda que você também precisa ser um pouco assim. Nunca demais. Dependendo sempre da situação. E uma outra mensagem que o Deus da Guerra nos diria é de que você jamais tem o direito de impor a sua vontade e a vontade de outra pessoa. Porém, você tem todo o direito e dever do mundo de defender a sua própria vontade em primeiro lugar. E quando a gente fala de defender a nossa vontade, a gente não está falando de querer que os outros acolham a nossa vontade. Ela pertence apenas a nós mesmos. Duas pessoas não conseguem utilizar a mesma espada. Esse é o nosso lado Marte.